Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula aqui comigo, professor Tomás. Essa semana nós vamos falar sobre instrumentos ópticos. Ainda assim, é um conteúdo sobre as aulas passadas, então é extremamente importante que você tenha visto. Dando início a isso, sabendo que nós vamos falar sobre instrumentos ópticos, que nós utilizamos os conceitos das aulas prévias, das aulas anteriores, então é extremamente importante você entender por quê. As equações que vão governar, a forma de desenhar são as mesmas que vocês viram. Então, se você não viu, para esse vídeo, volta lá e depois você retorna aqui. As primeiras informações que eu vou te dar, de novo, as imagens básicas aí, para você saber como você trabalhar com uma lente, trabalhar de uma maneira mais precisa, aplicando essas informações que estão sendo mostradas aí para você. Bom, sendo assim, nós vamos começar já direto com a mão na massa aqui, para a gente entender como é que funciona essa coisa aí dos instrumentos ópticos. Então, de forma geral, você vai ver essa imagem principal aí, que ela vai mostrar para você duas formas de lente, ou duas formas de instrumentos ópticos diferentes, que tem uma máquina fotográfica e um projetor. Então, a ideia é você observar cada um desses instrumentos, de modo que tentar tirar ou correlacionar aqueles conceitos que nós vimos lá inicialmente para a óptica, que nós vimos lá a formação das imagens, formação dessas lentes. O interessante é nós observarmos aqui que agora nós vamos ter duas lentes, que é a objetiva e a ocular. Então, essas duas lentes que vão fazer a formação de imagem um pouco mais diferenciada. Na essência, você só está acoplando lentes aí. E a ideia é você fazer a formação dessas imagens. A ideia é nós pegarmos vários instrumentos e tentar analisar cada um deles. Então, o primeiro caso aí, nós temos uma lupa ou microscópio, tanto faz. A ideia é, você vai ter o objeto, que vai formar a sua imagem, a formação da imagem, vai ter um campo visual. E esse campo visual vai ter a refração dele, que é a imagem dessa lente. É o que nós vimos já nas aulas anteriores. Então, você vai ter uma imagem maior, direita e virtual. Então, tudo que nós já vimos é trabalhado dessa maneira aí, beleza? Então, não tem mistério para você se você já tem acompanhado. Outro instrumento óptico aí que nós temos aí trabalhando continuamente são os microscópios compostos. Você vai ter duas lentes aí, como eu falei para você anteriormente. Você tem a lente ocular e você tem a lente objetiva. A ocular é aquela que você vai observar, você vai estar olhando através dela. E a objetiva é que vai estar próxima do objeto. Então, essa é a ideia para você tentar associar. Bom, na essência é o que você vai ter uma imagem passando pela objetiva, vai se formar num ponto e depois você vai pegar a ocular e é por onde você vai observar essa imagem. Então, sempre você vai pegar o objeto, passar pela objetiva, depois vai fazer a imagem pela objetiva e depois voltar para a ocular. Ou seja, a imagem formada pela lente objetiva vai ser o objeto para a lente ocular. Então, isso é o que você tem que ter em mente, ok? Então, a imagem vai descrever para você como funciona. Vale ressaltar que agora você vai ter outros aumentos, aumentos diferentes. Então, a essência do aumento é sempre você ir sobre O, e a imagem sobre o objeto, mas só que vai ser imagem, você vai separar, você vai ter a imagem formada pela lente objetiva e você vai ter a imagem formada pela lente ocular. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que associar esses dois aumentos. E como que eu faço isso? O aumento geral vai ser o produto entre cada um desses aumentos aí. De forma grosseira, agora nós vamos trabalhar com os olhos humanos. Então, ele é um outro instrumento óptico. E na prática, como é que funciona o nosso olho? O nosso olho, ele funciona, e aí é interessante a coisa, que não existe nenhuma lente parecida com o nosso olho, porque é uma lente flexível. Então, à medida que você mexe o seu olho, observa imagens diferentes, seu olho vai sendo ajustado. E aí, a lente do seu olho vai sendo ajustada, E aí, dessa maneira, você vai ter formações de imagens para distâncias maiores, menores. Então, você vai sempre focar na maneira que o seu olho quiser focar, o que você quiser focar. Essa é a essência do olho, beleza? Tomás, mas como é que vai funcionar? Bom, você vai ter um objeto que vai passar pela sua lente e vai se formar na retina. Então, a formação de imagens aqui é idêntica ao que nós vimos das lentes anteriores. Só que você vai formar agora a sua imagem na retina. E quando não se forma na retina, nós temos os problemas visuais,
que já já eu vou mencionar sobre cada um deles. Então a ideia é, eu tenho a íris, eu tenho a córnea, eu tenho a nossa lente, que é o cristalino, eu tenho a retina, eu tenho a pupila. Então tem todos esses nomes aí que você vê lá em biologia, mas que na essência é o que nós vamos trabalhar. É com o objeto formando a imagem na retina. E por onde ele vai passar? Pelo cristalino. O nosso cristalino, basicamente, que é a nossa lente, beleza? Tá, Tomás, e aí? Como é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos estudar os problemas visuais quando a imagem não se forma na retina. No primeiro ponto aí, eu tenho a miopia. O que é a miopia? A miopia é quando você tem um globo ocular mais achatado, ou seja, ele é mais comprido, ele é dilatado. E aí o que acontece? A imagem formada aí seria na retina de um olho normal. Só que como o globo ocular ele é um pouco mais achatado, então a imagem vai se formar antes. E como que a gente pode corrigir essa deformação, essa má formação dos olhos aí? Simples, você vai colocar uma outra lente na frente do seu olho. Então, por isso que as pessoas usam óculos. Então, os óculos que nós vamos colocar para uma pessoa míope, ele vai possuir uma lente divergente. Por quê? Porque eu quero que essa imagem se forme mais distante do ponto que ela seria se fosse pelo cristalino, pelo nosso olho normalmente, beleza? Então, por isso que eu vou colocar uma lente divergente, que eu vou fazer com que o primeiro objeto passe pelaquela lente ali, ela divirja e depois passa pelo nosso cristalino e vai convergir para a retina, mais distante. Outro ponto aí que nós vamos falar, outro caso aí, é a hipermetropia. O que é a hipermetropia? A hipermetropia é quando o teu globo ocular ele é mais achatado. Então a sua retina não vai ser mais distante, vai ser mais próximo da sua lente, vai ser mais próximo do cristalino. Então, qual é a consequência disso? Ele, ao invés de se formar mais próximo, né, na retina em si, a imagem vai ficar mais afastada, porque a retina está mais colada. Então, uma maneira para a gente controlar isso daí, a única forma de a gente trabalhar é colocando uma lente. E essa lente vai ser uma lente convergente, porque eu quero que ela convirja. Então, eu tenho que dar uma ideia de fazer a associação de lentes aí, né, entre a lente física e a lente do seu olho, vai convergir em 2 pontos, de modo que eu vou aproximar o ponto focal, como nós trabalhamos nas aulas anteriores. Então, a imagem formada na retina, se eu quero para uma retina que está mais próxima, né, do cristalino, ou seja, para um olho que está achatado, então eu tenho que usar uma lente convergente. Então, esse ponto aí é para um cara que possui hipermetropia. Provavelmente você já ouviu falar em muitos desses casos aí com os colegas, ou até você mesmo que usa óculos. Esses aí são os casos mais simples que nós temos e que nós vamos estudar. Só que existem outros problemas visuais, que são eles: a presbiopia, o astigmatismo e o estigmatismo. Tá, qual é a diferença de cada um deles? Beleza, a presbiopia ela é conhecida também como vista cansada. Então, isso aí está associado muito para as pessoas de mais idade. Por quê? Como eu falei para você, o nosso cristalino ele é móvel, só que o nosso olho ele fica mexendo conforme o tempo. Aquilo ali o nosso olho, como é um músculo, né, possui músculo, ele vai enrijecendo. Então, ele vai ficando cada vez mais difícil para fazer os ajustes, para você então enxergar essas imagens a partir dos objetos. Então, como é que vai ser esses dados? Como é que faz esse problema aí, Tomás? Não tem como consertar. Isso aí é o cansaço do olho humano. Então, ele vai ficando cada vez mais rígido e vai ficando cada vez mais difícil de você fazer esses ajustes. Então, a maneira de você controlar isso aí é usando lente. E aí, quais são essas lentes aí? São lentes também convergentes, beleza? Então, esse quadrinho aí para você vai mostrar para vocês cada um desses problemas aí que nós vamos ter. Outro ponto que nós temos é o astigmatismo, que você pode observar. O astigmatismo, a córnea ou o cristalino, eles são irregulares. Então, as imagens aí formadas, elas são meio perturbadas. Então, você vai ter que ter correções de lentes cilíndricas, vai ter uma formação de uma lente diferenciada. E, por fim, tu tem o estrabismo. O estrabismo é quando a pessoa tem um desalinhamento desses olhos. Então, um olho está olhando para a esquerda e o outro está olhando para a direita ou para frente. Enfim, você não tem um eixo formado aí de forma precisa, igual nos casos anteriores.
Pode ser que um cara tenha um problema e outros problemas num único problema só, ou seja, tem vários problemas com um único olho. Isso é um caso que existe normalmente. Só que nós não vamos estudar esses casos tudo num só, a gente vai ficar separando, até porque senão nós não faremos um curso de física, faremos um curso de medicina, biologia, oftalmologia, enfim. Então essa não é a essência dessa aula. Beleza? Na essência, você vai ter que usar lentes para fazer essas correções. Então, para uma vista cansada, você vai ter que usar uma lente convergente. Para um cara que possui astigmatismo, você vai ter que ser uma lente cilíndrica, lentes cilíndricas. E, por fim, para um cara que possui estrabismo, tu vai ter que usar uma lente prismática, ok? Ah, Tomás, eu vou precisar decorar essas coisas? Infelizmente, essas coisas eu digo para você que você vai ter que decorar sim. Por quê? São coisas que são práticas, mas são muito teóricas. Então, você acaba entendendo o porquê de acontecer. No entanto, são nomezinhos muito específicos que você vai acabar decorando. Então, não tem jeito. Isso aí você vai ter que decorar. Na essência, o que nós estamos trabalhando é exclusivamente com o que nós vimos nos vídeos anteriores, que são formação de imagens. Mas os nomes em si são importantes você lembrá-los dele para fazer uma avaliação, uma prova, concurso, qualquer coisa desse tipo. Tá ok? Bom, galera, então essa foi a aula de hoje, muito prática, com muitos nomes que parecem ser muito esquisitos, mas é o que nós vamos ver a partir dessa aula, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.